Já estamos então a perceber que regressar a Jesus neste século XXI envolve também regressar a Galileia. Não, como disse já, a Galileia no sentido geográfico, no sentido dos tais lugares santos, do turismo, mas a Galileia no sentido teológico, no sentido que o Evangelho dá, o Evangelho de Marcos dá. Regressar a Jesus e passar a prosseguir, atrever-se a prosseguir de forma atualizada as suas mesmas práticas, que são maiêuticas, libertadoras, e os seus mesmos duelos teológicos. E são duelos porque Jesus descobre, vê e escuta, que afinal tudo que sabíamos de Deus era errado, estava desvirtuado, era manipulação, era idolatria. E agora é preciso uma revolução teológica. E Jesus vai dar corpo à revolução teológica de Deus, do Deus que se nos dá a conhecer, de Deus que nunca ninguém viu nem verá, e que se dá a conhecer nele, em Jesus, neste homem pleno, na plenitude do humano, deste homem que foi capaz, pela primeira vez na história, de ver que Deus não tem nada a ver com o que os templos e os sacerdotes e as religiões têm andado a dizer dele. Tem tudo a ver com a plenitude do humano que existe neste ser humano, homem, Jesus, o Filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré. O Evangelho de Marcos é isto que salienta, e por isso nos apresenta Jesus a sair, a romper com João Batista, com o seu movimento, com a sua doutrina, com a sua concepção de Deus, de um Deus ainda que se irava, o machado já está posto à raiz, com um Deus que castigava, punia, com um Deus nacionalista, com um Deus de judeus, ou um Deus de portugueses, ou um Deus de espanhóis, ou um Deus de europeus, ou um Deus de africanos, ou de asiáticos, ou de muçulmanos. É tudo um ídolo, isso. Não, Jesus afasta-se dessa via e vai inaugurar a sua própria, que começa com este ver e com este escutar, com esta experiência profunda de Deus, fonte de vida em si. E diz o Evangelho de Marcos, antes ainda de propriamente iniciar a missão de que Jesus se sente impulsionado a viver, não tem como lhe resistir. Não tem como lhe resistir. Na sua liberdade entrega-se a esta missão. Porque é tão amado. Experimenta-se tão amado por este Deus vivo, que não tem como lhe resistir, só tem que ser amor com amor, ser este homem que é a expressão de Deus no meio de nós. E então diz o Evangelho de Marcos, foi sempre muito posto de lado ao longo dos séculos, infelizmente. Diz o Evangelho de Marcos, o Evangelho mais antigo, o primeiro dos 4 a ter sido escrito, que depois desta experiência tão profunda, tão marcante, tão decisiva, tão determinante da sua vida, e que faz de Jesus o que Jesus é, que o Espírito o conduziu ao deserto. Diz que o Espírito o conduziu ao deserto. E ficou no deserto 40 dias. Estou a citar o texto da Bíblia, tradução
capuchinhos, que o Espírito conduziu ao deserto. Esteve lá 40 dias. Claro, também supõe-se 40 noites. E diz uma coisa espantosa, que era tentado por Satanás. Diz mais, diz que estava entre as feras. Que estava entre as feras. Mas também acrescenta, e os anjos serviam-no. Ora, aqui está uma linguagem, mesmo do século I e daquele ambiente, daquele contexto bíblico do Primeiro Testamento. Porque nem anjos, nem Satanás, todas estas linguagens, todas estas expressões, são expressões que as populações de outras épocas utilizaram, que era uma linguagem com muito de mítico, muito de poético, apontava para realidades que não sabiam bem explicar e que depois as diziam com estas expressões não usuais, não de todos os dias, com vocábulos, com palavras, com conceitos que não eram usados todos os dias na nossa linguagem comum. A gente não lida aí com anjos, nem lida aí com demónios, com Satanás. Não lida neste sentido que a gente parece que os textos estão a dizer, a querer dizer. Pelo menos no sentido de que não são seres humanos como os nossos familiares, os nossos amigos e amigas, os nossos vizinhos e vizinhas. Parece que era de outra ordem, de outra natureza. Portanto, estão-se a referir a realidades que nós corremos o risco de, no cotidiano, no dia a dia, não nos apercebermos delas. Porque não nos aparecem sob a forma normal, habitual, com que a gente percebe a realidade. Com que a realidade se chega a nós. Nos chega até nós. E nós a percebemos e a captamos. Então fala em deserto e em 40 dias e noites. E que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. 40 dias. O Espírito é um tal que em forma de pomba, é uma linguagem bíblica também, que agora às vezes até os humoristas do nosso século XXI se permitem ridicularizar, fazer caricatura, e fazem muito bem. E fazem muito bem porque realmente o Espírito de Deus não é nada assim, não é uma pomba. Não é uma pomba. Isto era uma linguagem simbólica da época, mas também só daquela época, já não é do século XXI. Portanto, se as igrejas no nosso tempo e as traduções continuarem a dizer estas expressões no século XXI, é evidente que isto é um manancial para os humoristas. E fazem os humoristas muito bem. Tem o meu aplauso. Que é para ver se as igrejas acordam e mudam a sua linguagem. Inclusivamente fazem traduções atualizadas do texto bíblico, também dos Evangelhos. Pois claro, eu já tentei fazer isso de forma paradigmática com este Evangelho de Marcos, precisamente naquele livrinho a que dei o título O Outro Evangelho segundo Jesus Cristo, e que foi editado pela Campo das Letras. Pega precisamente neste texto do Evangelho e procura atualizá-lo na tradução. Atualizá-lo. E claro, sai uma linguagem toda diferente do que estamos habituados, mais de agora, e por isso eventualmente chocante. É curioso que sobre esse livro pairou um manto total de silêncio por parte da Universidade Católica, dos teólogos, teólogas, das exegetas e exegetas, de toda a gente da Igreja, das igrejas dos bispos, dos meus colegas padres, e no entanto é por aí o caminho. É por aí o caminho. Já iremos perceber porquê. Está bem?